Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e vou ser honesto com você mais uma vez, não vou falar do que está no boletim. Deus é bom, amém? Quantos têm desfrutado da graça de Deus nesses dias? A graça superabundante do Senhor, que eu ia compartilhar com você hoje, mas eu vou compartilhar. Só que eu decidi responder uma pergunta que me foi feita, mas eu pensei que ela é uma pergunta tão importante que vale assim uma ministração inteira a respeito dela. E primeiro porque em linhas gerais é uma dúvida que muitos e muitos irmãos possuem, mas da maneira como foi colocada para mim foi uma maneira muito original. E foi o seguinte, vou dizer para você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Vamos ler juntos em voz alta, vamos lá? Porque importa. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então preste atenção, todos nós. Paulo está se incluindo aqui, sim ou não? Sim, ele falou nós. Ele está escrevendo a carta e está dizendo, eu, Paulo, também vou ter que comparecer. Se Paulo vai comparecer, nós também vamos. E se Paulo diz que tem que prestar conta, nós também temos. Amém? Então esse é um tópico que nós ensinamos muito aqui, anos atrás. Eu vou voltar novamente a falar desse tópico para trazer para os irmãos mais luz e equilíbrio. É que existe na palavra de Deus uma questão que nós chamamos de vida eterna e outra que nós chamamos de reino. A vida eterna, ela é a salvação. Quando você creu, você recebeu o dom, a dádiva, a graça de Deus da salvação. Quantos dizem amém? Porque pela graça sois mediante a... E isso não vem de vós. É o quê? É o quê? É dom. O que significa dom? Presente, de graça. De graça. Para quem não merece, é mais do que de graça. Porque para quem não merece é o quê? Não é verdade? É graça. Isso é a salvação. Você, no dia em que creu, foi salvo. Quantos creem que são salvos? Aleluia. Então, sobre você não existe mais condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, estou em Cristo. Por isso, sobre mim não há mais nenhuma condenação. Você crê nisso? Mas existe outra coisa na palavra de Deus chamada de reino. Reino vai ser o tempo em que os crentes vencedores vão receber a recompensa, o galardão. Isso está na palavra de Deus. Quantos dizem amém? Quando é que o reino vai começar? Quando Cristo vier. Quando Cristo voltar nas nuvens, ele vai descer lá em Jerusalém. Zacarias diz que vai ser em cima do Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que ele subiu. Por falar em Monte das Oliveiras, essa semana estou indo para... O pastor empolga com essas coisas, né? Bom, vamos voltar para cá. Então, Jesus vai descer lá no monte... Onde é que ele vai descer, meus irmãos? Monte das Oliveiras. E ali ele vai estabelecer o reino. O reino. Alguém diz, pastor, o reino já não está aqui. O reino, mas já não começou o reino. Então é claro que você vai encontrar pastores que ensinam que já começou o reino. Mas na verdade é um equívoco. Quando Jesus veio, o que ele pregava? Qual que era a pregação dele? A primeira pregação que ele pregou quando ele começou o ministério, você lembra qual foi? Arrependei-vos, porque é chegado o... Então a primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependam-se, porque chegou o reino. Por que ele disse que o reino chegou? Porque ele chegou.
ele é o rei. Uma vez que o rei chegou, ele disse: eu estou aqui para estabelecer o reino. Mas, para que o reino fosse estabelecido, o povo tinha que arrepender. O que significa arrepender? Os irmãos sempre associam essa palavra com arrependimento de pecado, ficar triste, chateado. Mas arrepender significa metanoia, que significa o quê? Mudança de... O que ele estava dizendo é o seguinte: gente, mudem a opinião de vocês a meu respeito. Mudem o que vocês pensam sobre mim. Eu sou o rei e o reino chegou. Mas eles creram, meus irmãos. Em vez disso, fizeram o quê? Mataram o rei. Mataram o rei. Então, o reino foi adiado, postergado. O reino não foi estabelecido. Por isso que, mas aí alguém fala: mas nós já não entramos no reino. Sim, mas Jesus disse o quê? Que hoje ninguém pode dizer que o reino está ali ou está acolá. Porque o reino está onde, meus irmãos? Dentro de nós. Diga: o reino está dentro de mim. Por que o reino está dentro de você? Porque o Espírito Santo entrou dentro de você. Porque o rei entrou dentro de você. Hoje o reino é nascer de novo. Quando você nasce de novo, o reino entrou em você. Mas o reino exterior, visivelmente, ainda não começou. Ele só vai começar quando Cristo voltar, descer no Monte das Oliveiras. Mas diz a Bíblia que antes dele começar a reinar, ele vai julgar os crentes. Só os crentes. Esse julgamento não é para condenação. Está me ouvindo? Esse julgamento é para recompensa, galardão. Mas pode haver repreensão e disciplina também. Mas disciplina não é condenação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí então entra a pergunta que o irmão fez: pastor, não consigo entender a lógica de como pode ter julgamento, não é? Como é que vai ter julgamento para quem não tem mais condenação? Porque todo julgamento tem que resultar em condenação ou absolvição. Mas aqui está dizendo que tem um julgamento para quem já é inocente. Tem um julgamento que não vai resultar em condenação. Mas ainda assim é julgamento? É julgamento. É julgamento. Mas é um julgamento de fato que não tem nada a ver mais com a questão da sua salvação. Você não tem mais condenação. Você nunca mais vai para o inferno. Você nunca mais vai para o lago de fogo. Sua dívida já foi paga. Seus pecados já foram cravados na cruz. No entanto, existe uma verdade de que nós seremos julgados. E aí que entra essa questão de ser um vencedor ou não. E alguém fala: pastor, como então conciliar a graça com julgamento? Graça com julgamento? Então é sobre isso que quero pregar para você hoje. A graça do julgamento. Pode colocar esse tema na palavra.